Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho segundo escreveu João. Capítulo de número 15. Festa linda, povo lindo. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15. Os que encontraram, digam. Podemos ler? Diga. Versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que me odiou antes de odiar a vós. Podeis assentar. Irmãos, Jesus estava pregando um dos seus últimos sermões. E ele se apresenta como eu sou, mostrando que ele é um com o Pai. Ele, nessa pregação, ensina aos discípulos que devem ter permanência, senão serão cortados. Nesse sermão ele fala do amor do Pai, ele fala da glorificação ao Pai, ele fala da permanência da alegria, ele fala sobre seus mandamentos, porque o Evangelho de Cristo é um Evangelho equilibrado, entre amor e justiça, justiça e amor. Muita justiça fere, muito amor relaxa. Jesus os chama de amigos, mas diz: vocês são meus amigos se fizerem o que eu mando. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu mando. Eu sou amigo, mas eu sou maior que vocês. Tem que ter respeito. Porque se pensa que ser amigo de Jesus é simplesmente cantar músicas que estão mais para românticas do que adoração. Se canta e se prega muita liberdade sem libertação. Todo mundo é filho de Deus, mas não se prega o novo nascimento. Se não nasceu de novo, não é filho de Deus para salvação. Porque Deus tem vários tipos de filhos: filho por criação, anjo, formação, homem, eleição, Israel, adoção, a igreja. Pelo Espírito clamamos, Abba Pai. Tem que nascer de novo para ser filho, para a salvação. Então Jesus fala de intimidade, mas fala de verdade, de obediência. Ele diz que eles eram escolhidos dele. E ele dá mais uma ordem: amem uns aos outros. Após ele falar de amor, ele fala de ódio. Amem uns aos outros, 17. Aí no 18 ele diz: se o mundo vos odeia, fica tranquilo, odiou primeiro a mim, para depois odiar vocês. Porque se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria, porque vocês seriam dele. Mas como vocês não são do mundo, e eu vos escolhi do mundo, é por isso que o mundo vos odeia. Aí Jesus prega que o mundo nos odeia e a gente quer os aplausos do mundo.
Jesus prega que o mundo nos odeia e muitos de nós queremos fazer aliança com o mundo. Mas Jesus disse que o mundo não é humanidade, é sistema. Sistema. Se o mundo vos odeia, se esse sistema mundano é contrário a vós, foi contrário a mim. Mas a humanidade que ama o mundo nos odeia, porque sistema não tem sentimento. Quem tem sentimento são pessoas. Então as pessoas que criam o sistema, estão presas no sistema, vão nos odiar. Então Jesus está dizendo, odiou a mim antes de odiar a vós. Isso vai ser normal. Então eu quero pregar subordinado ao tema, o Cristo que incomoda. Porque se eles odiaram Jesus, é porque Jesus os incomodou. E a igreja está na contramão do mundo. Por isso o mundo deve nos odiar. Não adianta que não vai ter sincretismo religioso. Nós não vamos nos adaptarmos ao mundo, não vamos nos adaptar. Se o mundo quiser, que olhe para nós e se adapte ao que vivemos e ao que pregamos. Nós não vamos ceder. Então, a igreja sempre há de incomodar, por isso ela sempre foi perseguida. E quando ela deixar de ser perseguida, é porque ela deixou de ser igreja. Então você vai ver que Jesus incomodou na infância, Jesus incomodou os fariseus, Jesus incomodou com suas palavras, Jesus incomodou até o fim. A vida de Cristo era uma vida que incomodava. Jesus viveu uma vida de morte para os aplausos. Isso é humildade, morrer para os aplausos. Jesus incomodou na infância. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo do número 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns homens sábios vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Já nasceu rei. Pois nós temos visto a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Ouvindo estas coisas, o rei Herodes ficou incomodado, e toda Jerusalém com ele. Quem é Herodes? O rei. Onde Herodes está? No trono. Quem é Jesus? Bebê. Onde se encontra? Numa manjedoura. Herodes o grande, incomodado com Jesus o pequeno. Herodes grande, adulto, incomodado por um bebê. Você está no trono, mas eu não me incomodo. Ele está na manjedoura, bebê, nenê, mas já incomoda. Porque o que está no trono é falso. O que está na manjedoura é pequeno, mas é verdadeiro. O que está no trono nasceu para ser. O que está na manjedoura, versículo 2, onde está aquele que é nascido rei? Não nasceu para ser, nasceu sendo. O que está no trono gerou morte. Ele ficou tão incomodado que mandou matar as crianças para ver se achava Jesus no meio. O que está no trono gera morte, mas o que está na manjedoura, seu ministério foi: filho de Jairo, ressuscita. Filho da viúva de Naim, ressuscita.
Lázaro, vem para fora. Mas já está incomodando. Essa é linda. O que está no trono, o adulto, o grande, nasceu, cresceu, reinou, morreu, acabou. O que está na manjedoura, nasceu, cresceu, sofreu, morreu, mas ressuscitou, está à direita do Pai, intercedendo por nós. É por isso que ele incomoda. Por que que o grande está sendo incomodado pelo Deus que se fez menino? Porque Cristo é Deus em pele humana. Cristo é Deus entre nós. O grande que se incomoda, o adulto que se incomoda, é grande, é rei, tem trono, matava os próprios filhos, porque tinha medo de ter o trono roubado. Matava os filhos, para que nenhum deles fosse considerado melhor do que ele. Quem fazia isso? Herodes. Matava os filhos, matava até a esposa, matou até a esposa, para que ninguém tirasse o seu trono. Esse tipo de gente é incomodada por alguém que, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, assumindo a forma de servo, vivendo entre nós como homem, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O camarada que está no trono fere as pessoas, gera lágrimas. Esse tipo de gente sempre será incomodado por quem nasceu para gerar alegria. Agora escute, ele mata porque ele não quer outro maior do que ele. Jesus é maior e se faz menor. Eu gosto de falar isso. Toda criança quis ser adulto. Todo adulto quis ser rei. Todo rei quis ser imperador. A maioria dos imperadores quiseram ser Deus. Só Deus em Cristo se fez menino. E esse menino está incomodando. Ele incomoda, por quê? Porque mesmo criança, mesmo pequeno, os anjos, no seu nascimento, desceram para cantar na terra. Cantaram e anunciaram aos pastores. Olha aí, incomodando os pastores. Estavam tranquilos no campo e a mensagem foi: alegrai-vos, não vos assusteis. Nasceu Jesus, Cristo, o Senhor, o vosso Salvador. Essa é uma notícia de alegria. Pequeno, mas é. Pequeno, mas já é. Não será. Já é Deus. Já é Messias. Já é Rei. Você consegue glorificar esse Cristo? Pastor, como que eu vou glorificar? É porque isso sempre vai incomodar. Isso o quê? Quem começa pequeno. Quem começa por baixo sempre gerará incômodo. Tem gente que já quer começar grande. Tem gente
que já quer começar lá em cima. Tem gente que já quer começar dando ordem. Tem gente que já quer começar chefe. Nunca sentou para aprender, mas já quer sair debatendo, pregando, falando, ensinando. Não senta para ouvir quem já viveu o futuro dele, mas já se sente mestre, já se sente chefe. Não se submete a nenhuma liderança. Sabe quem é esse tipo de gente? É o modelo Adão. Adão foi feito grande. Primeira tentação, caiu. Jesus se fez neném, crescendo, 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 venceu todas as tentações. Calma. Você vai incomodar. Nasceu para incomodar. Se não ficar pulando etapas. Jesus teve paciência. Veio pequeno, veio bebê e foi se desenvolvendo. Venceu tudo, venceu todas. Em segundo lugar, Jesus incomodava os fariseus. E até hoje, Jesus incomoda. Porque a palavra, o título fariseu, significa separado, separatistas. Os religiosos que se separavam dos demais, se sentindo superiores. E a Bíblia ensina a considerarmos o próximo superior a nós mesmos. Mas esses homens se sentiam mais santos. Esses homens se sentiam superiores. E foram os homens que Jesus mais incomodou. Jesus é o pregador que mais pregou sobre o inferno. E toda vez que tinha o hipócrita por perto, um fariseu por perto, eles eram o esboço para a pregação do juízo de Jesus. Porque os hipócritas são os mais aptos, permita-me falar assim, a serem lançados no fogo do inferno. Esses homens, Jesus os incomodava, porque enquanto eles se afastavam e queriam a distância dos outros que eles pensavam que eram inferiores a eles, quem me ouve diz amém. Enquanto eles se afastavam e diziam, somos mais santos do que você. O profeta Isaías, inspirado por Deus, exorta o povo de Deus, dizendo, entre vós, há quem diga ao próximo, afasta-se de mim, porque eu sou mais, afasta-te de mim, porque eu sou mais santo do que tu. Olha a resposta, esse tipo de gente é como fumaça no meu nariz. Eles se afastavam das pessoas, humilhavam as pessoas e se sentiam intocáveis, superiores. Aí de repente, eles olham para Jesus. Jesus comia com pecadores, Jesus andava com pecadores, Jesus se deixava ser tocado por pessoas consideradas impuras. Jesus deixava leprosos se aproximarem dele. Na casa de Mateus, Jesus estava cercado de pecadores, e eles começaram a olhar para Jesus e disseram assim, como tu andas e ainda come com pecadores? Jesus disse, eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Os sãos não precisam de médico, os doentes, sim. Jesus veio para curar aquele tipo de gente. Então existem pessoas na nossa igreja, em nosso meio, que não conseguem dar um bom dia, uma boa tarde. Tem muitos entre nós que não conseguem falar uma linguagem terrenal com alguém. Por quê? Porque ele tem simplesmente a mente lá em cima, mas não consegue firmar os pés aqui embaixo. É o tipo de gente que não é espiritual, mas é espiritualista.
Qualquer pessoa que ele estiver perto, ele tem que pregar. Qualquer pessoa que estiver perto, ele tem que falar de manto, ele tem que falar de vaso. Eu fico imaginando. Eu já fiquei um pouco com vergonha, acredite, entendo o que eu quero dizer. Todo restaurante ali almoçando com o irmão, querendo almoçar. Aí chega o garçom, pois não. Aí o irmão que está do meu lado diz, e aí vaso, na benção vaso. Aí o garçom, amém, vocês querem comer o quê? Põe o mistério de Jeová aí para nós. O camarada fica perdido, porque esse tipo de linguagem não lhe chama atenção. E chama as pessoas de vaso. Eu já vi alguém perguntar, que tipo de vaso você está falando? É privado? É pinico? É o que você quer dizer? Onde você quer chegar? Já vi gente que você pergunta, qual horário, varão? 11 remeneveia. Irmão, você precisa entender que evangelho não te angelicaliza. Quanto mais humano é você, mais a glória de Deus vai aparecer. Quanto mais humano é você, mais as pessoas vão entender. É graça, é favor divino. Enquanto Deus se faz homem, a gente que é homem quer espiritualizar tudo. Sendo assim, nos afastamos das pessoas, ficamos longe das pessoas. Desculpe-me a franqueza, mas evangelho que te isola não é santificação, é satanização. Você precisa entender que devemos pregar tanto, mas pregar tanto, que se necessário, usaremos a voz. Pegou não? Devemos pregar tanto, mas pregar tanto, que se for necessário, só se tiver necessidade, aí a gente precisa falar. Porque o seu testemunho de vida, seu estilo de vida, o modo como trata as pessoas, já vai atrair gente para Deus e expulsar demônios da vida delas. Agora, eu fico admirado, é que eles se incomodam com Jesus, porque enquanto eles se afastam, Jesus estava perto de gente. Deixa eu te falar uma coisa, nós olhamos para esse prédio que é lindo, nós olhamos para esse prédio que é completo, nós olhamos para esse prédio, sim, maravilhoso, uma boa estrutura, uma boa arquitetura, porém, o que mais importa para Jesus, vocês sabem, não são essas paredes, nem pedras levantadas, somos nós. Isso aqui para Jesus não vale muita coisa. O que vale para Jesus é o que se faz aqui dentro com o povo que se une, com o povo que cultua, com o povo arrependido, com o povo que se alegre. Sabe o que é que eu estou querendo dizer com isso? Jesus não usa coisas, Jesus usa pessoas. Jesus não enche coisas, Jesus enche pessoas. A nossa geração precisa voltar a valorizar mais as pessoas. Por quê? Porque valorizar as pessoas incomoda quem valoriza prédio. Mas Jesus é o contrário. Jesus valoriza pessoas. Se não perceba, olha, eu gosto de falar isso. Olha como Jesus gosta de gente. Ele, sendo Deus, desceu à terra como gente, pregou para gentes, andou no meio das gentes, foi para o céu como gente e vai voltar para arrebatar a gente. Ele gosta de gente, ele valoriza pessoas. Os fariseus eram separados, os fariseus eram separatistas. Esses homens se incomodavam com Jesus, porque Jesus havia escolhido homens iletrados, pescadores, homens simples, enquanto eles eram formados em grandes faculdades, enquanto eles entendiam muito bem sobre as leis, enquanto os escribas eram homens com luz na mente,
mas não tinha fogo no coração. Aí Jesus escolhe esses homens, e eles olham para esses homens e dizem: vocês nem lavam a mão para comer, vocês não jejuam, vocês estão comendo no dia de sábado, vocês estão trabalhando no dia de sábado. Alguém disse que hoje ninguém jamais escolheria o tipo de gente que Jesus escolheu para trabalhar. Ninguém escolheria o tipo de gente que Jesus escolheu para trabalhar. A Bíblia diz que antes que escolhesse aqueles para serem apóstolos, Jesus passou a noite orando. Não, Jesus não é igual a gente que se empolga com o terno, com a gravata, com o cabelo comprido, com as músicas pentecostais. Não, a gente se empolga com o tamanho de Bíblia, com o repleplé, com a língua estranha. Para Jesus é mais importante segurar a língua que tem do que falar um monte de língua. A gente se empolga com algumas coisas que não empolgaria Jesus, mas Jesus escolheu gente que não nos empolgaria. Eu não estou falando aqui contra o conhecimento, tem que estudar se pode. Não estou falando contra os dons espirituais, sou pentecostal e acredito. Eu estou falando o que mais vale para o Cristo que nos escolhe. Então aquele tipo de gente, poucas pessoas escolheria, Jesus escolheu. Certa feita eu recebi um vídeo de um pastor recebendo a crítica de um idólatra. Olha onde ele se meteu. O idólatra olhou para o pastor assembleano e disse que o pastor assembleano, a igreja de Deus, nós, os evangélicos, recebemos gente que não presta, recebemos gente ruim, recebemos bandido, e dentro de pouco tempo, esse tipo de gente já canta, esse tipo de gente já prega, esse tipo de gente fica até sendo chamado de pastor. Se nós não teríamos vergonha disso. O pastor olhou para ele e disse: a diferença entre nós e vocês é que vocês pegam pau e transformam em santo, pega pedra e transforma em santo, pega gesso e transforma em santo, pega prata e transforma em santo, pega ouro e transforma em santo. A gente pega bandido e transforma em pregador do evangelho. A gente pega o alcoólico e transforma em gente cheia do Espírito Santo. Oh querido, gente vale mais para Jesus, gente tem mais importância para Deus. Se você é gente, se você é humano, você é alguém em que Deus acredita. É isso que incomoda as pessoas, e elas querem eternizar o passado do homem, querem eternizar o erro das pessoas, principalmente com a internet. Ultimamente tenho dito: cuidado, a internet eterniza. Cuidado quem se aponta, quem se humilha. Jesus incomodava os fariseus porque ele acreditava em quem ninguém acreditava. Tem gente incomodada com jovens que adoram a Deus aqui. Tem gente incomodada com quem é obreiro hoje na casa do Senhor. Alguém disse, a gente sabe disso: pau que nasce torto, não se endireita, morre torto, até a cinza fica torta. Mas o carpinteiro de Nazaré nos consertou, nos salvou, nos lavou e nos encheu. É tudo graça. Jesus incomodava os fariseus, Jesus incomodava os hipócritas. Quem está me entendendo diz amém. Jesus, após ter passado a noite inteira orando, quem veio no pacote? Judas.
O que a gente diz, irmão? Que Deus me livre de Judas, que Deus tire esse tipo de gente do meu caminho, que Deus tire essas pessoas da minha vida. Eu nunca vou querer um tipo de gente como essa. Pois é, se Jesus, que é Jesus, teve um Judas, imagine nós, a gente também vai ter gente que não presta, vai ter gente aparentemente que não tem jeito, vai ter gente muito mal. Mas e aí, meu querido, e aí? É como Deus acredita em você. Você precisa acreditar em alguém. Como Deus investe em você, você precisa investir em alguém. É por esse tipo de gente que Jesus escolhe que a igreja tem problemas. É por esse tipo de gente que Jesus escolhe que a igreja tem dificuldades. Aí muitos entre nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e queremos nos tornar desigrejados. Esses dias eu vi alguém postar no Facebook: eu estou vendo tanto erro na igreja que eu quero me desbatizar. Deu vontade de comentar: então se batiza com pedra, minha filha. O batismo é na água, então se batiza na pedra. Querido, igreja não é local de pessoas perfeitas. Igreja é formada de gente imperfeitas, como eu, como você. Ela tem problema porque eu estou aqui, porque você está aqui. E se você achar uma igreja perfeita, não vá congregar nela, senão ela vai deixar de ser perfeita. Fica aqui com a gente se tolera, a gente se ama, a gente se perdoa, até chegar na glória. Alguém está entendendo essa palavra aqui? Isso incomoda muita gente, porque Jesus acredita em gente assim. Aí Jesus escolhe o Judas, e você diria: eu não escolheria o Judas. Pois é, irmão, mas Jesus escolheu Judas não por causa de Judas. Jesus escolhe Judas porque Jesus é Jesus. Mas pastor, Judas trai. Pois é melhor ser traído do que trair. Eu fazer a diferença diante daqueles que me ferem. Jesus incomodava. Certa feita, uma pecadora chegou diante de Jesus e começou a derramar o seu perfume, começou a adorar, enxugar com os próprios cabelos. Naquele momento de culto, naquele momento de adoração, começaram a murmurar: como ele se deixa ser tocado por uma pecadora. Olha Jesus incomodando, eu preciso de sua atenção. Olha Jesus incomodando os religiosos separatistas. Judas olhou e disse: isso é 300 denários, isso é um desperdício. É esse o tipo de gente que Jesus incomoda. O tipo de gente avarenta, que não sabe o que é usar o dinheiro, os valores que tem para a honra e glória do nome dele. Agora eu acho interessante, na proposta de Judas, é que o perfume vale 300 e Jesus vale 30. É o tipo de gente que se incomoda quando há um investimento no reino de Deus para a edificação de vidas. Em terceiro lugar, Jesus incomodava com as suas palavras. Jesus incomodava com suas palavras. Em João capítulo 7, Jesus estava pregando um sermão duro e lindo ao mesmo tempo. Escuta isso. De repente, os homens que se incomodavam com a pregação de Jesus enviaram soldados para prendê-lo. Quando esses homens vieram para prender Jesus, eles se tornaram cativos da pregação de Jesus, se tornaram prisioneiros da pregação de Jesus. Os líderes ficaram esperando eles trazerem o Cristo preso, o Cristo acorrentado, mas não conseguiram. De repente, escute, esses homens que vieram prender Jesus
porque se incomodavam com a pregação de Jesus, voltaram até aqueles que o ordenaram aprender e lhes perguntaram: por que vocês não trouxeram o homem que eu vos ordenei que prendessem? Eles disseram: não tivemos como, é que ninguém nunca pregou como ele. Ele prega com uma autoridade diferenciada. Me deixa falar de Jesus para vocês. As pregações de Jesus incomodavam. Para todo mundo, o normal é sorrir, é ser feliz. Aí Jesus chegava e dizia: bem-aventurados são aqueles que choram. Para todo mundo, o importante era se vingar. No costume romano, quem não se vingava era uma pessoa fraca. Aí Jesus dizia: bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. O que se pregava era: seja esperto e você vai se dar bem. Aí Jesus chegava e dizia: bem-aventurado quem tem sede de justiça. Ó querido, as palavras de Jesus incomodavam. Olha a pregação de Jesus: se teu olho te faz pecar, arranca-o. Se tua mão direita te faz pecar, arranca. Esse é o evangelho radical. Não, evita pregar isso. É assustador. Isso incomoda as pessoas. Pois é, mas Jesus não pregava massagem, Jesus pregava mensagem. Aí Jesus concluía: é melhor entrar na vida com um braço só do que ser lançado no inferno com os dois braços. É melhor entrar na vida com um olho só do que no inferno com os dois olhos. Ah, querido, eu já disse e repito, incomoda, mas eram as pregações de Jesus. Ele foi mais quem pregou sobre o inferno, ele foi quem mais falou de juízo, ele foi quem mais falou do lago de fogo. A primeira pregação de Jesus foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se não se arrepender, se não abrir mão do pecado, se não abrir mão do sistema mundano, não tem salvação. Mas pastor, se arrepender dói, se arrepender gera vergonha. É melhor ir para o céu com dificuldade do que ir para o inferno com facilidade. É você quem precisa escolher. As palavras de Jesus incomodava. Certo dia, um jovem rico chegou para Jesus e disse: bom mestre, que devo fazer para ter vida eterna? Aí Jesus disse: eu gostei de tu, vende tudo que tem, pega teu dinheiro e dá aos pobres. Diz a Bíblia que ele se retirou da presença de Jesus, transtornado, incomodado, e foi embora. Se fosse algum tipo de pregador que a gente conhece hoje, ele ia dizer: não, vai embora não, eu vou amenizar o sermão, eu vou mudar a mensagem, porque você é rico. Não, Jesus olhou e disse: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que alguém que ama o dinheiro entrar no meu reino. Certo dia, olhe que as palavras de Jesus incomodavam. Certo dia, os discípulos, quem? Chegou para Jesus, chegaram para Jesus e disseram: mestre, quem, Senhor? Quem é o maior no reino dos céus? A Bíblia diz que eles discutiram isso. Isso é muito legal. Eu imagino Pedro dizendo: o maior sou eu.
eu andei sobre as águas. Aí João dizia, não, maior sou eu deito no peito do Senhor. João dizia, eu deito aqui. E Judas dizia, eu sou o tesoureiro, eu sou o homem da confiança. Aí o outro dizia, eu sou parente próximo, eu sou maior. Aí olharam para Jesus e disseram, Senhor, quem é o maior? Vou repetir a pergunta. Quem é o maior no reino? Eles já sentiam grandes, eles querem ser maior e já sentiam no reino. Preste atenção, senão você não pega. A Bíblia diz que Jesus chamou uma criança, colocou no meio deles e disse, quem não se tornar como essa criança, agora, não entra. Não entra. Obreiros, eles já estão se sentindo no reino, ao ponto de querer ser grande. Aí Jesus disse, nem entrou, já quer ser grande. Essas pregações incomodam. Gente, se você for ler as pregações de Jesus, quem tiver consolado, se atribula. E quem tiver atribulado, se consola. Eu não vim trazer paz, vim trazer espada. Senhor, tem gente aí que quer te seguir. Senhor, eu vou atrás de ti. Deixa os mortos enterrar os mortos. Senhor, te seguirei. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Pedro estava com os discípulos. De repente a multidão começou a se espalhar, porque a pregação dele incomodava, a pregação dele assustava. De repente só sobraram os discípulos. Aí Jesus olhou para os discípulos e perguntou, vocês também não vão embora não? Vocês também não vão sair com a multidão, não? Pedro teve que se levantar e dizer, para quem, não é para onde, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Essas mensagens, essas pregações, eram pregações que incomodavam e incomoda até hoje. Gente, eu gosto de pregar o que Jesus fazia, mas sabe o que é que me incomoda? Sabe o que é que gera esse silêncio na igreja? É pregar o que Jesus pregava. O mesmo que dizia sobre o pão de cada dia, ele disse, tome sua cruz de cada dia. Essas eram as mensagens de Jesus, e que se eu fosse dar mais detalhes, passaríamos a noite aqui. Essas pregações incomodam, e enquanto o pecador não se sentir incomodado, deixa eu repetir, enquanto o pecador não se sentir incomodado, não haverá mudança. A igreja não está na terra para entreter bode, está na terra para alimentar ovelha. Quem é rebanho se alimenta, quem é bode tem que ser mascarado. Não pregue esse tipo de mensagem, se porque está cheio de pecador, está cheio de ímpio. Ai, irmão, para de graça. Naamã chega diante de Eliseu, vai me alisar? Não. Vai passar a mão em mim? Não. O que você vai fazer? Vou mandar tu mergulhar no Jordão 7 vezes. O pecador tem que entender, enquanto não se incomodar, enquanto não tiver um coração contrito, não haverá mudança. Deus não quer gente mascarada na igreja, Deus não quer gente hipócrita na igreja, Deus não quer gente fingindo que está tudo bem na igreja. Não, não, não. A pregação de Cristo entra na nossa alma, penetra nas juntas e medulas, discerne a alma do homem. As pregações de Cristo têm esse poder.
Leia as mensagens de Jesus. Senhor, teus parentes te chamam lá fora, tua família te chama lá fora. Minha família é quem faz a vontade de meu Pai e ouve as minhas palavras. Essas pregações incomodavam, essas pregações geravam ódio. Agora, Jesus incomodava demônios. Só quem está entendendo a palavra me dá um amém. Primeiro, Jesus incomodou Herodes. Segundo, Jesus incomodou os fariseus. Terceiro, Jesus incomodava com as suas pregações. Quarto, Jesus incomodava demônios. Gente, onde tinha demônio, Jesus chegava e não tinha nada de entrevista não. Nas terras de Gadara, diz a Bíblia em Marcos 5, que Jesus já descia do barco dizendo: sai dele. Quando Jesus deu a ordem, os demônios discerniram quem era que estava dando. Vou pular igual o Cleito aqui. Os demônios discerniram quem era que estava dando a ordem. Só que eles tentaram fazer um jogadilho de palavras. Escuta, tentaram fazer um jogadilho de palavras para ver se enganava Jesus. Mas não engana não. Quando Jesus desceu do barco, Jesus perguntou: qual o teu nome? Aí os demônios gritaram: Legião, porque somos muitos. Jesus pergunta por identidade, eles respondem com quantidade. E hoje os demônios fazem com que a quantidade roube a identidade. Jesus deu a ordem: sai. Porém eles disseram: por quê? Viestes nos incomodar antes do tempo. Sabemos que és o Santo, o Filho do Altíssimo. Agora, tem crente que é pior que demônio. Não ora, demônio está orando. Rogamos-vos, nos lancem para os porcos. Jesus deu a ordem e o homem foi liberto. Num culto, numa sinagoga, Jesus repreendeu o demônio de um jovem. Numa outra feita, Jesus libertou um rapaz e disse ao demônio: sai dele, não volte nunca mais. Jesus abria, repreendia e fechava a porta. Ele não entrevistava mentiroso. O diabo é mentiroso desde o princípio. Onde Jesus chegava, os endemoniados rolavam pelo chão, porque a presença de Jesus incomodava demônios. Agora eu lembrei de algo aqui maravilhoso. Lucas capítulo 13, escuta essa história. Jesus pregava numa sinagoga e tinha uma mulher do lado de fora, diz a Bíblia, encurvada há 18 anos. Me ajuda, quantos anos? Encurvada há 18 anos, e a Bíblia diz: por um espírito maligno, um espírito de enfermidade. Encurvou, mas você consegue imaginar comigo o que diz a Bíblia? Jesus pregava em uma das sinagogas, quer dizer que tinha muitas sinagogas, mas ela escolheu aquela que Jesus estava. Você consegue enxergar aquela mulher vindo para o culto? Levando pó na cara. As pessoas passavam na frente dela. E a Bíblia diz que ali havia uma grande multidão. Depois que Jesus pregou, diz a Bíblia que Jesus a viu. Irmão, pelo amor de Deus, pensa comigo. Uma multidão como essa e uma mulher encurvada. Quem é que vê? Ele viu.
Ele viu e disse: vem cá. Imagina a multidão. Eu? Não. Nós? Não. Foi todo mundo abrindo. Quem ficou? A encurvada. Ela conseguiu erguer a cabeça assim. E Jesus disse: vem cá. Do lado de fora, no pátio das mulheres. Estude que você vai entender. E agora quando Jesus diz vem cá, lá vem ela. No meio da multidão, lá vem ela encurvada. Eu estou dizendo que Jesus incomodava demônios. Jesus incomodava. Lá vem ela encurvada. Depois da palavra, irmão, por favor, o culto inteiro ela ouviu a pregação de Jesus e ficou lá. Aí agora depois da palavra Jesus diz vem. Ela vem toda torta, encurvada. Quando chega no meio, Jesus vai até ela. Oh meu Deus. A Bíblia diz que foi um espírito maligno que fez aquilo. A acorrentava por 18 anos. Quantos anos? Ó Jesus, ó Jesus. Aqui é ela. Olha o que a Bíblia diz. E Jesus, pondo as mãos sobre ela. Olha o que a Bíblia diz. Na mesma hora se levantou. Quantos anos? Mas quando Jesus toca na mesma... Com as meninas eu vou falar agora. Quantos anos? Com os meninos agora. Mas quando Jesus toca é na... Eu sei que você ainda não entendeu, mas vai entender agora. Porque Jesus ainda incomoda demônios. Eu imagino os demônios dizendo, foram 18 anos para encurvar essa mulher. Imagine ela começando, alguém dizendo, miga, seu ombro está entortando. Pois é, eu não consigo levantar. A família dizendo, menina, o que você está fazendo? Eu não sei, eu não consigo levantar. 10 anos, 15 anos, 17 anos, 18 anos, o diabo prostrando aquela mulher. Aí vem Jesus para incomodar o inferno e libertar ela. Ei! Aí vem Jesus para incomodar demônios e libertar ela. Se prepara para dar um glória lindo. Aquilo que o diabo levou 18 anos para fazer, Jesus não demorou nem 20 segundos para desfazer. Levanta! Eu não sei há quanto tempo o diabo está escravizando alguém na sua família, mas eu profetizo debaixo dessa palavra: o alcoólatra vai ser cheio do Espírito, a prostituta vai ser missionária, o idólatra vai ser adorador. Oh meu Deus! Eu não preciso mexer com você porque eu prego a palavra revelada. Não sou ator de púlpito. Mas pega na mão de uma pessoa aí, uma. Pega na mão de uma pessoa. Deus me mandava fazer isso enquanto eu orava antes de chegar aqui. Fala assim, ó: o diabo não tem família. É por isso que ele quer destruir a tua. Mas Jesus tem família. Cadê a família de Jesus? Cadê a família de Jesus? A igreja! A igreja não vai deixar o diabo destruir a sua. Eu creio na salvação da sua casa. Josué 24:15: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga glória. Josué 24:15: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Provérbios capítulo 3: a maldição está na casa do ímpio, mas a bênção está na casa do justo.
Êxodo capítulo 12, onde tinha a marca do sangue do Cordeiro, a morte não entrou. Lucas 19, hoje veio salvação nessa casa. Mateus 16, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. Eu creio que o diabo vai se incomodar. Eu creio. Só que Jesus, porque incomodou demônios, porque tem gente que é advogado do diabo. Quando Jesus incomodou demônios, sabe que dia era? Sábado. Aí os fariseus disseram assim, ó. Os fariseus disseram assim, ó. Dia de sábado. Tu tá levantando essa mulher? Ah, irmão. Permita-me dizer como dizem aí fora. Jesus é top. Pastor, dia de sábado, você está fazendo essa mulher trabalhar? Por que eles se incomodaram com isso? Porque ela se levantou e diz a Bíblia, dava glória, dava glória, dava glória. Olha a resposta de Jesus. Olha Jesus respondendo com pergunta retórica. Ou seja, não precisa responder porque ele pode responder. Ó. Você soltou o seu jumento hoje? Soltei. Se uma ovelha estivesse no buraco, você não a tiraria de lá? Tiraria. Se você soltar jumento e você solta ovelha, eu posso libertar ela das garras de Satanás. Jesus incomodava demônios. Então use o nome dele. Incomode demônios. Cante músicas, hinos que honrem o nome dele. Cristo incomoda. Quem está cheio de Cristo vai incomodar desde pequeno. Quem está cheio de Cristo vai incomodar os hipócritas. Quem está cheio de Cristo vai incomodar porque tem palavras cirúrgicas. Quem está cheio de Cristo vai incomodar demônios. Você já viu aquela pregação de Jesus assim, ó? Baixa os instrumentos, por favor. Os instrumentos. Você já viu aquela pregação de Jesus assim, ó? As portas do inferno. Não. As portas do inferno. Contra a minha. Aí o que a gente pensa? Irmão, o demônio, o inferno vem de lá para cá, mas não vai nos vencer. Tá errado. Vou fazer uma pergunta. Pensa para responder. Porta é instrumento de ataque ou de defesa? Pensa para responder. Porta é instrumento de ataque ou de defesa? Então, não é o inferno que vem, é a gente que vai. E o que o inferno vai fazer? Fechar a porta. Não entra, não passa, não resiste. Mas a igreja avança e destrói. Fica em pé. O Cristo que incomoda. Olhe bem para mim. Olhe bem para mim. Amor, eu já decidi.
O CD Guardião está lá, número 13. Povo de Deus, eu já disse à tarde, quem decide não fica prometendo. Tem gente aqui decidida a ser de Cristo. Tem gente voltando para Jesus aqui, confessando Cristo como o único Senhor e Salvador. Decidiu ser de Cristo. Isso incomoda o inferno. Não vai ser fácil. Mas é porque você está incomodando. Deus falou comigo hoje à tarde. Como o inferno tem se levantado. E o Senhor me disse: eu estou contigo, eu te amo. E isso é bíblico, Ele está contigo, Ele te ama. Você passa pelo que ninguém passou, é porque você incomoda. Então se prepara, você vai chegar onde poucas pessoas ou ninguém conseguirá chegar. Você vai chegar. Vem cantar, amor. Solta o número 13, por favor, onde tiver o playback, que eu não dou conta de ver. Essa música é uma oração. Oração de quem está decidido. Playback, por favor. Se você puder fazer essa oração, eleve ao Senhor o seu melhor. Decida nessa noite. Eu já decidi. Não quero mais viver por mim, fazer minhas vontades. Decida nessa noite. Sabe por quê? Pois já não vivo eu. Quem vive? É Cristo quem vive em mim. Eu vivo, é a verdade. O que eles Eu não quero ser mais um. O que eles querem? Eu quero ser segundo o teu coração. O que eles querem? Andar na tua direção. Fazer o quê? Fazer somente tua vontade. Não quero ser Não quero ser mais um em meio à multidão. do que precisamos. Preciso da tua unção. Pra quê? Pra diferença eu e você fazer. Oh, aleluia. Oh, deixa. Eu sei que essa é a sua oração. Aleluia. É por isso que você incomoda. Glória. Aleluia. Você não quer ter, você quer ser. Eu já decidi. Não quero mais viver por mim, fazer minhas vontades. Não. Pois já não vivo eu, é Cristo quem vive em mim. Eu vivo, é a verdade. Fala pra ele: eu não quero ser mais um. Não quero ser mais um. Eu quero ser segundo o seu coração. Eu quero ser segundo o teu coração. Andar na sua direção. Andar na tua direção. Fazer somente tua vontade. Fazer somente tua vontade. Não quero ser mais um em meio à multidão. Não quero ser mais um em meio à multidão. Não quero ser. Preciso da tua unção. Pra diferença eu fazer. Pra diferença eu Pede isso. fazer. Vem, eu quero ser. Eu quero ser segundo o teu coração. Eu quero andar na tua direção. Fazer somente tua vontade. Fazer somente tua vontade. Não quero ser mais um em meio Não à quero multidão. ser mais um em meio à multidão. Preciso Não quero da ser. sua unção. Preciso da tua unção. Pra quê? Pra quê? Pra diferença Eu quero Eu quero ser segundo o teu coração. Eu quero andar na tua
tua direção. Quero fazer somente tua vontade. Não quero ser mais um. Não quero ser. Eu não quero. Mais um em meio à multidão. Do que a gente precisa? Preciso da tua unção. Pra quê? Pra diferença eu e você fazer. Pra diferença eu e você fazer. Isso é Cristo incomodando. Isso é Cristo incomodando. Você que não é evangélico, você que está afastado do evangelho, vem cá na frente, eu quero orar por você. Você que se afastou do evangelho, você que não é evangélico, eu quero orar por você aqui na frente. Não importa quem você é, alguém vai te chamar, não vem com importa ele. o que você fez. Jesus está te incomodando. Interior eu quero orar por você aqui na frente. Quantas vezes você caiu tentando acertar. Você que se afastou do evangelho, desça da galeria. Saia do seu lugar. Alguém vai te chamar, vem com ele. Não importa vem pra onde ela. você for. Eu quero orar por você. Se na escuridão da noite saia ele do seu apaga lugar. O seu passado. Eu tô te esperando. E não desiste de você. Quem se afastou do evangelho, vem cá. Ele não desiste de você. Deixa eu orar por ele você. Ele se importa com desça você. Da galeria. Ele compreende o seu caminhar. Saia da nave da igreja. Você que se afastou do evangelho. Assim. Você que está aí fora. Você que não é evangélico. Deixa a gente orar por você. Ele se importa com você. Ele compreende. Vem cá que eu quero orar por você. Vem cá, moça. Vem cá, rapaz. Desce daí. Ele não desiste. Saia da nave da igreja. Obrigada, Deus. Ele não desiste, não. Eu tô te esperando. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua? Qual será no futuro teu lar? Bora cantar, igreja, meu amigo. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Nós te incomodamos por amor. Pode ser. Nós te incomodamos por amor. Hoje Cristo te libertar. Estenda as mãos para cá, igreja, por favor. Estenda as mãos, por gentileza, se você pode. A igreja vai orar por essas pessoas, abençoar essas pessoas. Jesus, obrigado, porque tem vidas prostradas diante de Ti. Tu és o Deus que toca onde não tocamos. Tu és o Deus que entra onde não entramos. Tu és o Deus que faz o que não fazemos. Pela autoridade que há no nome de Jesus, muda a vida dessas pessoas hoje, pela autoridade que há no seu nome.
Amém. Fiquem de pé e olhem para mim, por favor. Fiquem de pé. Fiquem de pé. Fiquem de pé e olhem para mim. Traz eles aqui para ficar tudo perto de mim. Pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Escuta, igreja, por favor. Um culto cristocêntrico, com louvores cristocêntricos, com palavra cristocêntrica. Esse é o resultado. Agora olhem para mim, vocês que vieram à frente. Jesus disse assim: quem me negar diante dos homens, eu negarei diante dos anjos. Quem me confessar diante dos homens, eu confessarei seu nome diante do Pai, diante dos anjos. João escreveu na sua primeira epístola: quem nega o Filho de Deus, esse não tem o Pai. Quem confessa o Filho de Deus, esse tem o Pai. Romanos capítulo 10 está escrito: crendo com o coração e confessando com a boca que o Cristo ressuscitado dentre os mortos é o Senhor, será salvo. É só assim. João capítulo 1 diz que quem recebe Jesus recebe o poder de ser chamado filho de Deus. Qual é o seu nome, querida? Quer confessar Jesus hoje? Diga: Jesus, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Jesus, eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. Jesus, eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. quer confessar Jesus, filho? Jesus, eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. Quer confessar Jesus, filho? Vem cá, diga: Jesus, Jesus, eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. essa igreja é a família de vocês agora. A igreja é a extensão da família de Deus na terra. Eles vão te abraçar porque eles representam a igreja que vai cuidar de vocês. Eu agradeço essa linda oportunidade em nome de Jesus.